partir de 2024, os BRICS ganham novos parceiros. O bloco de nações emergentes passa a ter companhia da Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. É a primeira expansão desde 2011, quando ocorreu a entrada da África do Sul. Vamos entender os reflexos desta nova formação com o professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Paulo Casella, que também integra o grupo de estudos sobre BRICS na própria USP. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Professor, nós temos aí, há pouco nós mostramos que a eleição da Argentina ainda passa por uma certa indecisão, mas a tendência seria talvez aí de um candidato de extrema-direita que já se posicionou que não faria parte desse novo conjunto. Mas, independente disso, como é que o senhor vê essa nova composição dos BRICS? Como você bem lembrou, Fábio, a primeira e até agora a última ampliação foi com a entrada da África do Sul, decidida na reunião de Sanya, na China, em 2011. E com 6 novos membros a partir de janeiro do ano que vem, muda totalmente a dinâmica dos BRICS e será preciso ver como isso vai funcionar. Como você bem ressaltou, a situação da Argentina agora está bastante conturbada, incerta, mas até o final do ano já deverá ter passado a eleição e saberemos quem há de ser o novo governo da República Vizinha. E isso pode daí deixar um pouco mais claro o cenário com relação à Argentina. Mas é uma outra dinâmica completamente diferente que virá com o grupo com 11 estados e não mais com 5, como até agora. Pois é, e professor, nós estamos vendo uma China que está sofrendo uma desaceleração severa, se for comparado a alguns anos atrás, e ela ainda tenta, de uma certa forma, se reerguer. E dentro de um bloco, ainda mais se expandindo da forma agora, com novos componentes, o senhor vê que a nova entrada de países pode trazer um benefício para esse mercado ou, pelo contrário, deixa a China, até de uma certa forma, ainda um pouco mais em dúvida quanto ao futuro? Veja, essa ampliação claramente foi, em primeiro lugar, desejada e patrocinada pela China. Então, é um movimento, sobretudo, da parte da China e da Rússia, que teriam, inclusive, disponibilidade para aceitar outros países que já manifestaram interesse. Foram Índia e Brasil, sobretudo, que concordaram, depois de alguma negociação, com essa ampliação de 6 novos membros, mas esperando para ver outros candidatos depois, quando possam entrar. Então, essa situação desejada pela China e que muda completamente a dinâmica dos BRICS a partir daqui, que fica claramente com o Irã com um viés mais marcado de anti-americanismo. Isso, para o Brasil, não é um problema. Nós temos boa relação diplomática com cada um dos 6 novos integrantes e isso pode ser interessante. Estarem participando, estarem presentes no BRICS, não cria necessariamente mais comércio, mas cria comunicação, pode criar diálogo, pode criar cooperação em áreas que ainda não eram exploradas. Isso nós teremos de esperar a partir de janeiro do ano que vem para poder conhecer e avaliar melhor. É verdade. E, professor, só para a gente também ter uma avaliação, um comentário de quem entende desse assunto de relações internacionais, é possível uma moeda comum, como deseja até o próprio presidente Lula?
Veja, quando falam em moeda comum no Mercosul, todas as vezes que isso foi colocado em pauta, eu dou risada, porque você não pode fazer uma moeda comum entre países que têm políticas cambiais e monetárias completamente diferentes. Você não pode fazer uma moeda comum com um país que está com uma inflação de mais de 100% ao ano, como é a Argentina nesse momento. O que pode ser feito é uma unidade de referência, e isso pode ser viabilizado. Mas não basta que os governos decidam e queiram fazer. É preciso que o mercado perceba como algo viável, útil e que vai ser efetivamente usado. Porque senão vai ficar mais uma ideia de uma moeda de referência que poderia ser útil, mas não funciona. Então, eu não tenho nada contra a ideia, eu acho que pode ser interessante, eu acho que isso pode ser proveitoso. Na verdade, quando toda a operação do comércio internacional é atrelada ao dólar, isso traz para dentro do Brasil problemas da economia americana, a inflação da economia americana e outras contingências. Então, ter uma unidade de valor de referência neutra, regulada ou começada pelos países do BRICS ou por alguns deles, pode ser útil, mas não adianta nada se o mercado não perceber como válido e se não utilizar na prática. É isso, professor, só para terminar e a gente falar em projeções, né? Pelo menos o que me parece é que a imagem do Brasil começa a mudar um pouco diante de um cenário anterior um pouco nebuloso, né? Com relações estremecidas, né? Não entendendo muito bem, mas pelo menos parece que agora o presidente Lula começa a tentar um novo diálogo com países, agora novos membros do BRICS, e isso pode favorecer bastante o mercado brasileiro? Sim, espero que sim. Nós tivemos realmente um período muito negativo, foi problemático em vários campos, mas foi um desastre na política externa o governo anterior. E quando o presidente Lula começa o terceiro mandato, ele diz que o Brasil está de volta no mundo. E essa participação, então, numa nova configuração dos BRICS, pode ser uma outra frente de atuação que ainda não estava lançada. Transformar isso em aumento de comércio é desejável, mas não é automático. A gente precisa trabalhar para ampliar esses canais e caminhos para aumentar o comércio. O Brasil ainda é um país muito voltado para dentro, muito fechado, e a gente pode ter uma atuação mais significativa no mundo e, em geral, no comércio exterior também, em outros campos, no direito internacional e nas relações internacionais. Então vamos aguardar, né, os próximos capítulos dessa história. Muito obrigado, professor, por trazer mais um pouco de luz, né, de explicação sobre essa nova composição dos BRICS. Uma boa noite. Uma boa noite, Fábio.